Olá, alunos! Sou Júnior Doroteu e estou de volta para darmos continuidade aos nossos estudos sobre os direitos fundamentais na Constituição da República Federativa do Brasil. Bom, nós já começamos a falar do artigo 5º, né? E nós já falamos sobre as inviolabilidades do direito à vida, do direito à liberdade, do direito à propriedade, do direito à segurança, do direito à igualdade, não foi isso? Pois então, agora vamos falar, neste nosso encontro, de um tema que é extremamente importante. É um tema que você vai prestar bastante atenção, você vai ficar bem atento e você vai entender bastante sobre esse tema, porque é um tema que ele é muito, mas muito cobrado em prova. De 100 provas, 104 eles cobram esse assunto. São os remédios constitucionais. Já ouviu falar? Já? Pois então, remédios constitucionais. Os remédios constitucionais, o nome técnico, seria garantias constitucionais, né? Que são garantias? Garantias são aquelas normas que visam assegurar aqueles direitos que são postos a nosso favor, né? Então nós temos o direito, por exemplo, à liberdade de ir e vir, não é? Então, se eu tenho direito à liberdade de ir e vir, se esse meu direito estiver sofrendo qualquer tipo de violação, qualquer tipo de ameaça, eu vou fazer o uso de uma garantia constitucional ou de um remédio constitucional para eu salvaguardar esse meu direito de ir e vir. Ok? Então, nós vamos falar desse tema que é muito relevante, mas muito mesmo. Por isso, nós vamos com bastante devagar e você vai me acompanhar assim com muita tranquilidade, viu? E ó, se tiver dúvida, você sabe, né? Vai mandar para a gente um e-mail através do dúvidas@megaconcursos.com.br. Não é isso? Certinho? Então, sem mais delongas, vamos lá? Vamos falar dos remédios constitucionais? Ora, remédio, né? Nome técnico, não esqueça, garantia constitucional, tá? Por que remédio constitucional? De onde que eu estou tirando essa expressão remédio constitucional? E por que remédio? Veja bem, quando é que você usa um remédio? Você usa um remédio quando tem alguma doença, não é isso? Muito bem. Mas você pode usar um remédio preventivamente? Pode. É possível que você use um remédio para evitar uma determinada doença, não é isso? Pois bem, da mesma forma, nós vamos usar os remédios constitucionais. Todas as vezes que nós tivermos alguma doença afetando ou ameaçando aqueles direitos fundamentais que a gente já vem estudando, né? Desde que iniciamos o artigo 5º da nossa Constituição, todas as vezes que tiver uma doença afetando ou ameaçando esses nossos direitos, nós vamos fazer o uso de um desses remédios constitucionais. Não é isso? Agora, veja bem, a doença ela é causada por algum agente patológico, não é isso? Da mesma forma, a doença nos nossos remédios, a doença nos nossos direitos fundamentais, que vai ser atacada por um dos remédios, também é causada por algum agente patogênico. E qual seria esse agente patogênico? O agente patogênico que vai causar uma doença no nosso direito fundamental vai ser a ilegalidade ou o abuso de poder. Então, os nossos direitos fundamentais, eles podem sofrer, né? É possível que eles sofram alguma doença. Essa doença vai ser uma violação ou uma ameaça, não é isso? Então, ó, a doença é a violação ou a ameaça ao nosso direito fundamental. E essa violação e essa ameaça, ela vai ser causada por quais agentes patogênicos ou patológicos, né? Vai ser causada pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Então, todas as vezes que eu tiver uma doença atacando o meu direito fundamental, certo? Eu vou fazer uso de um remédio constitucional para atacar esta ilegalidade ou esse abuso de poder que está causando uma violação ou uma ameaça nesse meu direito fundamental. Ok? De onde que nós tiramos o termo remédio? Olha aqui, nós tiramos o termo remédio lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? Que foi de 1940, é datada de 1948, não é isso? 10 de dezembro de 1948, proclamada pela Assembleia Geral da ONU. E lá no artigo 8º, a Declaração Universal fala o seguinte: todo homem tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Então, todas as vezes que nós tivermos uma doença,
uma violação, uma ameaça aos nossos direitos fundamentais. Que direitos fundamentais são esses? São esses direitos assegurados pela nossa Constituição, esses todos que nós vimos no artigo 5º, são só esses? Não, tem mais. Né? Podem ter outros, né, trazidos ao longo da própria Constituição e outros trazidos também pelas leis. Né? Nós temos outros direitos fundamentais na Constituição, no artigo 6º, 7º, né, que a gente não viu, o 8º, o direito de nacionalidade, né, direitos políticos, então são direitos fundamentais também. Tá certo? Então, todas as vezes que nós tivermos um direito fundamental violado ou ameaçado por ilegalidade ou abuso de poder, eu vou fazer uso desse remédio constitucional, ou, tecnicamente falando, garantia constitucional. Ok? Mas veja bem, alguém tem que prescrever o remédio para nós, não é? Quem vai prescrever esse remédio? Quem é que prescreve, ou receita, ou aplica, né, esse remédio constitucional? Aqui nós já temos. Todo homem tem direito de receber de quem? Dos tribunais nacionais competentes. Então, veja bem, quem é que vai nos receitar o remédio constitucional? O Tribunal Nacional competente. Né? Então, nós vamos fazer o pedido do remédio constitucional, nós vamos fazer o pedido dessa garantia constitucional para quem? Para os integrantes do Poder Judiciário. Né? A depender de quem estiver ameaçando esse nosso direito. Né? Então, nós vamos lá no Poder Judiciário. Ok? Vou lá no juiz, vou lá no desembargador, né, que é o Poder Judiciário em segunda instância, geralmente nos tribunais, né, nos tribunais regionais, nos tribunais estaduais. Né? Vou lá nos tribunais superiores, né, vou pedir para os ministros dos tribunais superiores. Eles é que vão receitar e, ao mesmo tempo, aplicar esse remédio constitucional para fazer cessar a violação ou ameaça ao nosso direito fundamental. Certinho? Ok? Pois bem, agora tem mais uma coisinha que a gente precisa falar antes da gente começar a conhecer os remédios, né? Estudar os remédios, né, constitucionais. Nós precisamos dizer o seguinte: o mesmo remédio que cura a dor de cabeça, ele é indicado para a pneumonia? Não. Para cada tipo de doença, eu tenho um remédio indicado, não é isso? Então, assim também está no nosso artigo 5º, né? Para cada direito atacado, para cada direito violado, eu vou fazer o uso de um remédio constitucional específico, né? Então, por isso, nós temos aí remédios constitucionais judiciais, nós temos 5, que nós vamos falar: habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular. Cada um vai resguardar um direito fundamental que a gente tem. Ok? Nós não vamos usar os mesmos remédios para todos os direitos, ou um mesmo remédio para todos os direitos, não. De acordo com o direito afetado, é como no nosso corpo mesmo. De acordo com a parte afetada, a gente vai usar um determinado remédio. Não é isso? Assim é também o remédio constitucional. Ok? Certinho? Essa parte introdutória ficou tranquilo para você? Né? Só a gente fazer uma analogia com os remédios mesmo. Não nos esquecendo que quem vai nos dar, nos receitar, nos aplicar o remédio constitucional, que é também chamada de garantia constitucional, será um dos integrantes do Poder Judiciário. Certo? Outra coisa que a gente não pode esquecer: o nosso direito fundamental, ele é passível de ser violado por ilegalidade ou por abuso de poder. Né? E ele pode ser violado ou ameaçado. Então, eu posso tomar o remédio preventivamente também. Né? Nós temos remédios que a gente vai tomar preventivamente quando estiver só na ameaça de lesão ao nosso direito. A lesão ainda não se concretizou, está só na ameaça. Eu posso tomar o remédio? Posso. Tá? Nós vamos ver cada um especificamente, aí nós vamos falar, né, qual deles eu posso tomar de modo preventivo. Ok? Certinho? Vamos seguir então? O primeiro dos remédios, o mais festejado de todos. Com certeza você já ouviu falar. Se você estiver acompanhando o noticiário nacional, você ouve falar o tempo inteiro do habeas corpus. O que é o habeas corpus? O habeas corpus, ele é um remédio constitucional que visa atacar a doença que macula
o nosso direito de ir e vir, a nossa liberdade de locomoção. Então, todas as vezes que a nossa liberdade de locomoção, o nosso direito à liberdade de locomoção estiver ameaçado ou violado por ilegalidade ou abuso de poder, eu vou tomar esse remédio aqui, que é o habeas corpus. Tá? Então veja, para a gente ficar mais técnico, olha o que diz o artigo 5º, lá no inciso 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém, vou colocar aqui no marca-texto, né? Sempre que alguém sofrer ou estiver ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Um delegado de polícia, porque não gosta de mim, manda me prender. Vai lá e me recolhe. Claro, né, que toda vez que ele me prender, ele tem que comunicar ao juiz de direito que me prendeu. Certo? Se a prisão for ilegal, óbvio, o juiz ele tem que relaxar. Mas imaginemos que o juiz não viu, convalidou. Certo? A minha prisão ela foi abusiva, ela partiu de um abuso de poder. E, óbvio, ela está fora da lei. Então, nesse caso, eu vou fazer jus ao remédio constitucional. Vou fazer uso, eu vou me recorrer ao remédio constitucional chamado habeas corpus. Ok? Certinho? Então, vamos lá? Vamos seguir mais? Então, para que eu uso o habeas corpus? Para qual doença? Para violência ou coação da liberdade de locomoção. Abuso contra o direito que todos nós temos de ir, de vir, de permanecer, né? Por quê? Eu tenho direito, por exemplo, né? Você está estudando para o concurso da Polícia Militar. Você tem direito de passar perto de um prédio da Polícia Militar, parar e ficar olhando e falar, nossa, prédio lindo, eu quero muito entrar aí. Você pode fazer isso? Pode permanecer ali? Pode. Se alguém te tira dali, está ferindo seu direito de ir e vir também, sua liberdade de locomoção. Tá? E aí, se estiver ferindo a sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, você vai usar o habeas corpus. Tá certo? Bom, quem pode usar o habeas corpus? Qualquer pessoa pode usar o habeas corpus. Só que aí tem uma questão. As pessoas jurídicas, elas podem ser pacientes no habeas corpus? O que é isso? A pessoa jurídica, ela pode fazer uso do habeas corpus em seu favor? Em regra, não. Porque, em regra, a pessoa jurídica ela não tem liberdade de locomoção. Mas existe um caso no direito, que é o caso do trancamento da ação penal, que aí é possível que a pessoa jurídica faça uso do habeas corpus, tá? Mas vamos nos ater à pessoa física. Qualquer pessoa física pode fazer uso do habeas corpus. Quem estiver sendo coagido na sua liberdade de locomoção, nós vamos chamar essa pessoa de paciente. Quem estiver coagindo, ameaçando aquela pessoa na sua liberdade de locomoção, nós vamos chamar de autoridade coatora. Então, a autoridade coatora é quem está coagindo. Paciente é quem está sofrendo a restrição por ilegalidade ou abuso de poder em sua liberdade de locomoção. O paciente pode ser qualquer pessoa física. E nesse caso que eu disse para vocês, pode ser também uma pessoa jurídica, né? Em se tratando de trancamento de ação penal. Ok? Outra coisa, quem pode ir lá no Poder Judiciário e pedir ao Poder Judiciário que conceda o habeas corpus? A pessoa que vai pedir ao Poder Judiciário para conceder o habeas corpus, nós chamamos de impetrante. O impetrante pode ser o mesmo paciente. O próprio paciente ele pode fazer o pedido e encaminhar para o Poder Judiciário, pedindo, né, que o seu direito de ir e vir seja restabelecido ou deixe de ser ameaçado. Tá? Então, nós temos aí, ó, paciente é quem está sofrendo a ameaça ou a lesão no seu direito de liberdade de locomoção. Certo? A autoridade coatora é quem está coagindo o paciente. Né? E o impetrante é aquele que vai ao Poder Judiciário pedir o remédio constitucional chamado habeas corpus. O impetrante pode ser o próprio paciente. Mas como é que ele vai fazer isso se ele estiver preso? Muitas vezes a pessoa está presa, ela faz o pedido, entrega para quem vai visitá-la e quem for visitá-la vai levar o pedido até o Poder Judiciário. Tá? Um detalhe. Para impetrar o habeas corpus, para fazer o pedido do habeas corpus, não é necessário que a pessoa seja advogada.
Tá? Não é necessário que a pessoa tenha o que nós chamamos de capacidade postulatória técnica. Ela não precisa ser advogado. Qualquer pessoa pode impetrar o habeas corpus. O que é impetrar o habeas corpus? É ir lá no Poder Judiciário e fazer o pedido do habeas corpus. Ela pode fazer o pedido para ela mesma ou ela pode fazer o pedido para uma outra pessoa. Então você pode fazer o pedido, por exemplo, para o seu marido, para sua esposa, para o seu irmão, né? Mesmo sem você ser advogado? Mesmo. E se você for menor de idade? Pode fazer assim também. E se você for louca, relativamente incapaz? Pode também. Tá? Então, o habeas corpus, ele dispensa qualquer requisito. Tanto assim que você pode fazê-lo sem formalidades. Você não precisa ir lá e digitar, não. Se você quiser fazer, você pode pegar um papel e fazer isso num papel. No verso do folheto do Mega, você pode fazer o seu pedido de habeas corpus ou o pedido de habeas corpus em favor de alguém. Tá? Se você não tiver caneta, como dizem alguns professores, você pode furar o dedo na roseira e escrever com o dedo no papel. Tá? Por quê? Porque o habeas corpus ele dispensa qualquer tipo de formalidade. E mais, então, o habeas corpus ele pode ser preventivo ou ele pode ser repressivo. Nesse caso de repressivo, a gente chama também de liberatório. Liberatório. Olha, como o próprio nome diz, o preventivo é aquele habeas corpus que vai se dar antes do seu direito estar violado. O seu direito de locomoção ele está só ameaçado de ser violado por ilegalidade ou por abuso de poder. Você já sabe que tem essa possibilidade, então você vai ao Poder Judiciário e vai pedir esse habeas corpus liberatório. Né? Diz a lenda que outrora as prostitutas elas eram presas, né, injustamente, porque a prostituição em si, o ato de se prostituir, não é crime. Né? Mas antes, as prostitutas eram presas, né, simplesmente pelo fato de estarem se prostituindo. Então, o que elas faziam? Elas iam ao Poder Judiciário, como não há, né, nenhum ilícito, nenhuma ilicitude no ato de se prostituir, elas iam no Poder Judiciário e pediam um habeas corpus liberatório. E aí, elas tinham esse habeas corpus liberatório, elas ficavam com eles eram chamados de salvo-conduto, são ainda, né, chamados de salvo-conduto. E aí, quando elas eram abordadas para serem presas por causa da prostituição, elas apresentavam o salvo-conduto, que é o habeas corpus preventivo. Tá? Então, o habeas corpus preventivo, ele existe para quê? Para toda vez que a pessoa tiver a ameaça de ter a sua liberdade violada ou coagida, ela vai pedir ao Poder Judiciário esse habeas corpus, que também é chamado de salvo-conduto, e vai ficar com ele, né, para evitar que a hora que chegar, né, alguém chegar para prendê-la, né, ou para cercear a sua liberdade de locomoção, ela vai apresentar aquele habeas corpus preventivo, ok? E o habeas corpus liberatório, que também é chamado de repressivo, é quando a pessoa já está com a liberdade de locomoção cerceada, coagida. Né? Então, aí já existiu a violência ou ameaça, perdão, aí já não é mais ameaça, né? Já existiu a violência contra o direito de liberdade de locomoção daquela pessoa, e aí ela vai fazer o pedido para o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário então vai determinar que ela seja solta, né? Que ela seja posta em liberdade, né? Porque o direito já estava coagido, né? Já estava cerceado, ok? Bom, o habeas corpus ele é uma ação gratuita, uma ação constitucional gratuita, né? Eu já disse para vocês que ela dispensa advogado, eu já disse para vocês que dispensa qualquer tipo de formalidade, né? E não se paga custas. O que são custas? Quando a gente aciona o Poder Judiciário, tem um tanto de gasto, né? Tem publicações nos diários oficiais, né? Tem os oficiais de justiça que levam os mandados. Então, tudo isso é cobrado da parte que perder a demanda. Só que no caso do habeas corpus, não existem essas custas, tá? Por força do artigo 5º, lá no inciso 77, nós temos que são gratuitas as ações de habeas corpus. Então, a ação de habeas corpus, ela é gratuita. Agora, só não confunda uma coisa. Você não precisa de advogado. Mas se você quiser um advogado para te defender, se for um advogado particular, aí você tem que pagar um advogado. Tá certo? Por que você está pagando um advogado? Porque você quis pagar um advogado. Mas você não precisava pagar o advogado, porque a ação, ela dispensa advogado, poderia você mesmo fazer, tá? Ou você poderia, se não tiver recurso, utilizar a defensoria pública, tá? Mas, quando eu falo que a ação é gratuita, eu estou dizendo que ela é isenta de custas, tá? Mas se você contratar um advogado, você vai ter que pagar por ele,
Tá certo? Tá claro? Ela é gratuita do ponto de vista das custas processuais. Dentro do Poder Judiciário, os custos que o Poder Judiciário tem para fazer aquela ação chegar até o fim, não vai ser cobrado de você. Tá bom? Mas se você quiser um advogado, aí é outra história. Tá bom? Quando eu falo dessa gratuidade aqui, eu estou falando das gratuidades relativas aqui às custas processuais e ao que a gente chama, processuais, perdão, deixa eu apagar aqui, ficou feio, né? Custas processuais e ônus da sucumbência. O que são ônus da sucumbência? O ônus da sucumbência é quem perde, paga as despesas que a parte contrária teve, tá? Então, no habeas corpus não existe ônus de sucumbência nem custas, tá? Agora, se você quiser pagar advogado, é por sua conta, porque você nem precisa do advogado, tá certo? Você mesmo pode fazer o pedido, ou alguém pode fazer por você, certinho? Vamos ver alguns casos que estão lá no artigo 5º e que a gente pode usar o habeas corpus. Olha aqui, o artigo 5º diz para nós que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Imagine que você tenha sido privado da sua liberdade sem o devido processo legal. O que é o devido processo legal? O devido processo legal é aquele processo que se dá nos moldes da nossa lei, da lei processual, né? Que se inicia com uma petição, alguém faz um pedido, né? A parte contrária é chamada a se manifestar sobre aquele pedido, não é isso? Todo mundo pode fazer prova com amplitude, né? de defesa, e aí a autoridade judiciária competente vai proferir a decisão. Não é isso? Então, se você não tiver passado pelo devido, se não tiver sido dada a você a oportunidade do devido processo legal, da amplitude de defesa, do contraditório, então, esse processo ele não pode prevalecer e você não pode ser privado da sua liberdade sem esse devido processo legal. Tá certo? Então, se você for privado da sua liberdade de forma arbitrária, sem o devido processo, você vai fazer uso do habeas corpus, ok? Da mesma forma, olha lá, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Então, para alguém ser preso no nosso país, tem que ser ou em flagrante delito, está cometendo a infração naquela... infração não, né, gente? Inflação é aquela que aflige o bolso da gente, é infração. Então, você está cometendo aquela infração naquela hora e você foi pego lá em flagrante, você pode ser preso. E quem pode prender em flagrante? Qualquer do povo pode. Qualquer do povo pode e a autoridade deve, né? Então nós temos ali a prisão em flagrante. O Código de Processo Penal ele vai dizer quais são as situações em que a pessoa é considerada em flagrante, né? É quando ela está cometendo a infração, quando ela acaba de cometer e é perseguida, né? Ou quando ela é achada com os instrumentos, com tudo que presuma ser ela autor da infração. Então, em flagrante delito, qualquer pessoa pode ser presa, tá? Se não for em flagrante delito, vai ser por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Autoridade judiciária competente, ordem escrita e fundamentada, isso é o mandado de prisão, né? Ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Quem que é a autoridade judiciária competente? É o juiz, é o ministro do STF, do STJ, do TST, né? Ministro dos Tribunais Superiores, os desembargadores, né? Eles são a autoridade judiciária competente, ok? Então, se você for preso, se não for em flagrante delito, e se não for por mandado judicial, ou seja, se não for por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, essa sua prisão, ela é ilegal. E se ela é ilegal, você está com a sua liberdade de locomoção cerceada ilegalmente, certo? Você vai fazer uso de qual remédio para sarar essa doença? Habeas corpus, tá? Agora presta atenção, olha aqui para mim. Existe um caso em que a pessoa pode ser presa sem estar em flagrante delito e sem ser por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Que caso é esse? Nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então você serve lá no quartel.
Você lembra antigamente que tinha assim, ó, marcha soldado, cabeça de papel, quem não marchar direito vai preso no quartel. É isso. Você não marchou direito, você transgrediu alguma norma militar ou você cometeu um crime militar propriamente dito. E nesse caso, o seu superior, hierarquicamente, pode te prender lá. E aí não precisa de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente e nem precisa que você esteja em flagrante delito. Ok? Então, são as exceções que nós temos aqui no artigo 5º. Certinho? Vamos seguir? A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Eu contei um caso para vocês. O delegado de polícia cismou com uma pessoa, prendeu. Essa prisão ela é ilegal porque ela foi abusiva. Não é isso? Foi abuso de poder. Compete ao juiz de direito, quando ele tomar a ciência, né, a autoridade judiciária, eu estou falando juiz, mas aí pode ser qualquer um dos magistrados, que são esses que eu falei para vocês já, juiz, desembargador, ministro do STF, do STJ, ou seja, dos tribunais superiores. Quando eles tomam ciência de uma prisão ilegal, eles devem relaxar aquela prisão, ou seja, botar a pessoa em liberdade. Se eles não fizerem isso, você vai fazer o quê? Habeas corpus. Você vai buscar, junto ao próprio Poder Judiciário, e aí, claro, você vai buscar da autoridade, né, superior, você vai buscar a proteção do seu direito de ir e vir, através do habeas corpus, ok? Ninguém será levado à prisão, nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Então, se a lei admite a liberdade provisória, né, e se a liberdade foi negada a você sem justo motivo, habeas corpus. Não haverá prisão civil por dívida, salva do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e do depositário infiel. O que é isso? Você pode dever o moço da padaria, você pode dever tudo quanto é empresa que tem por aí, Elmo, tudo quanto é banco, tudo quanto é padaria, quando comércio, enfim. Você pode ser preso por dívida? Não. A prisão civil, ela não existe em caso de dívida. Salvo, segundo a nossa Constituição, em 2 casos. Olha, eu não estou incentivando ninguém a ficar devendo, até porque você não pode ser preso, mas existem outras medidas coercitivas que vão te obrigar a pagar. Tá certo? Mas veja, a prisão civil, ou seja, a prisão por dívida, ela pode acontecer, segundo a nossa Constituição, segundo o texto constitucional, em 2 situações. Quais são? No caso de inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Quantos filhos você tem? 7. Pois é, você tem 7 filhos. Você paga a pensão para eles? Não. Não paga por quê? Se você não paga porque você não quer, é voluntário. E se você não paga sem uma justificativa, é inexcusável. Não pago porque eu não quero. Então você não paga voluntariamente. Eu não pago porque não dá. Qual que é a justificativa? Não dá para pagar. Não dá. Então não tem justificativa. Então é inexcusável. Ok? Se você deve a pensão alimentícia de forma voluntária e inexcusável, você pode ser preso. Então aí nós temos uma exceção à regra que diz que não existirá prisão civil por dívida. Sim, existe prisão civil por dívida. Em caso de inadimplemento voluntário e inexcusável de prestação alimentícia. Voluntário porque você não quer pagar e inexcusável porque você não tem justificativa. Tá certo? Outra coisa, e do depositário infiel? O depositário infiel é aquela pessoa que tem uma coisa depositada com ela e ela some com a coisa. Se ela tem uma coisa depositada com ela e some com aquela coisa, ela está com a coisa depositada para ela em confiança. Né? É o caso, por exemplo, o Poder Judiciário foi lá, penhorou um bem seu para pagar uma dívida. Tá? Você deve a sua empregada, a Justiça do Trabalho foi aí e penhorou um bem que você tem, que não seja bem penhorável, né? Um bem que se possa penhorar, e penhorou esse bem para pagar a dívida que você tem com a sua empregada. E falou com você assim, guarda esse bem aqui, porque no dia que eu for levar esse bem a leilão, eu vou voltar aqui e vou buscar. O que aconteceu? O oficial virou as costas e sumiu com o bem. Você era depositária fiel. Só que quando você some com o bem, você vira depositária infiel. Ok? O depositário infiel pode ser preso? É uma prisão civil por dívida. Pode ser? Veja bem, presta atenção aqui. Segundo o texto constitucional, lá no artigo 5º, no inciso 67, é possível que haja prisão do depositário infiel.
Então, de acordo com o texto da Constituição, é possível que haja a prisão do depositário infiel. Só que o STF, o Supremo Tribunal Federal, que é o intérprete da nossa Constituição, ele diz o seguinte, através da súmula vinculante de número 25, que não pode prisão civil, nem mesmo no caso do depositário infiel. Porque o Brasil, ele é subscritor do Pacto de São José da Costa Rica. Então, por causa desse pacto que o Brasil subscreveu, nós não podemos mais aceitar no nosso ordenamento jurídico a prisão civil do depositário infiel. Então, aqui você vai tomar cuidado. Se na sua prova vier dizendo assim, de acordo com o que está expressamente escrito na Constituição, é possível a prisão civil por dívida em duas ocasiões. Do inadimplemento voluntário, inexcusável da pensão alimentícia e do depositário infiel. Isso é verdade? Isso é verdade. Porque é de acordo com o que está expressamente escrito. Tá? Agora veja o seguinte, vem na sua prova dizendo assim, no Brasil existem atualmente duas formas de prisão, é possível, né, haver duas formas de prisão civil. A do inadimplemento voluntário e inexcusável da prestação alimentícia e a do depositário infiel. Isso é verdade? Não é, tá? Porque na prática, na aplicação do direito, eu não vou aplicar a prisão do depositário infiel por causa dessa súmula vinculante de número 25 do STF. O que é uma súmula vinculante? É uma decisão que o STF tomou que vincula, né, todo o Poder Judiciário. Tá certo? Então, de acordo com a Constituição, tá lá. Se te pedir de acordo com a Constituição, nós temos duas situações. A daquele que deve a pensão alimentícia de modo inexcusável e voluntário, e daquele que é depositário infiel. Mas, na prática, eu só aplico a da prestação alimentícia. Eu não aplico a do depositário infiel. Tá? Por causa dessa súmula 25 do STF. Entendeu? Se tiver dúvida, manda para mim um e-mail. dúvidas@megaconcurso.com.br. Ok? Vamos falar do mandado de segurança. Para que serve o mandado de segurança? O mandado de segurança, ele serve para amparar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder, olha lá, ó, ilegalidade ou abuso de poder, for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Mandado de segurança. Você já ouviu falar também, não já? Muita gente fala, eu vou entrar com mandado de segurança. É muito comum as pessoas entrarem com mandado de segurança. Na realidade, tecnicamente falando, eu vou impetrar um mandado de segurança ou eu vou ajuizar um mandado de segurança. Tá? Para que serve o mandado de segurança? Também é muito famoso, muito utilizado, mas muito mesmo. Tá? O mandado de segurança ele serve para amparar direito líquido e certo. O que é um direito líquido e certo? Um direito líquido e certo é aquele direito que eu posso provar através de uma prova que nós chamamos de prova pré-constituída. O que é prova pré-constituída? Prova pré-constituída é aquela prova que eu já consigo levar junto com o meu pedido e apresentar para o Poder Judiciário. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu fui aprovado num concurso público, na posição de número 71. O edital falava que quem fosse aprovado até a posição de número 80 teria a redação corrigida. Ok? Então, olha, veja bem. O edital fala que quem fosse aprovado até a posição de número 80 teria a redação corrigida. Eu fui aprovado na posição de número 71. Eu tenho direito líquido e certo a ter minha redação corrigida. Mas veja, por ilegalidade ou por abuso de poder, o chefe daquela instituição que promoveu o concurso público me deixou de fora da correção. Ora, qualquer pessoa que olhar lá o edital e olhar a minha classificação vai saber que eu tenho que ter minha redação corrigida, não é isso? Então, esse direito eu chamo de direito líquido e certo. Por quê? Porque a prova é uma prova pré-constituída. Eu não preciso de fazer audiência, de levar testemunha, né? Eu não preciso de, durante
o curso do mandado de segurança promover provas. Eu já levo a prova na hora que eu faço o pedido, por isso que ela é pré-constituída, tá? Porque antes de eu chegar com o meu pedido no juiz, eu já estou levando o pedido com a prova do meu direito. Ok? Isso é prova pré-constituída. No habeas corpus, no mandado de segurança, eu não posso fazer igual a gente faz na área de família, por exemplo, né? Que chama testemunha, que chama, né, isso, chama... Não posso. Tá? Eu já tenho que levar a prova junto com... Na hora que eu começo a fazer o pedido, a minha prova já está lá. Eu começo o pedido, a prova está ali. Ok? Certinho? Isso é prova pré-constituída. Esse é o direito líquido, ele está lá, está provado já, pré-provado, por isso que ele é líquido. E ele é certo porque eu já estou mostrando ele para você, que eu tenho. Tá certo? Ok? E esse direito líquido e certo, ele não pode ser amparado por habeas corpus nem habeas data. Nós já vamos falar do habeas data. Ele visa proteger o direito que nós temos à informação a nosso respeito. E o direito que nós temos de ver retificada a informação a nosso respeito. Tá? O mandado de segurança, ele é igual aquelas mulheres frescas, que falam assim, se fulana for, eu não vou. Ele é assim. O mandado de segurança, ele fala, ó, se o habeas corpus for, eu não vou. Se o habeas data for, eu não vou. Então, se o meu direito líquido e certo for um direito de locomoção, eu já vou usar o habeas corpus. Então, se eu posso usar o habeas corpus, eu nunca vou usar o mandado de segurança. Porque onde cabe um, não cabe o outro. Eles se excluem. Da mesma forma, se eu posso usar o habeas data, se aquele meu direito ele é amparável via habeas data, eu não vou usar o mandado de segurança. Tá? Um é inimigo do outro. Ok? Certinho? Então, se eu uso um, eu não uso o outro. Ok? Então, se na sua questão de prova vier assim, fulano de tal, para amparar o seu direito fundamental, poderá utilizar ou o mandado de segurança ou o habeas corpus. Mentira, porque nunca vai haver uma situação que eu vou ter essa alternativa, né? Essa alternatividade. Eu nunca vou poder fazer ou isso ou aquilo, tá? É bem claro, é bem certo, é bem específico. Se eu uso o habeas data, eu não posso usar o mandado de segurança. Se eu uso o habeas corpus, eu não posso usar o mandado de segurança. Ok? Fica a dica. Outra coisa. E quem é... Quais são os agentes patogênicos, os agentes causadores, os patológicos, né? Causadores da minha enfermidade? A ilegalidade ou o abuso de poder. Mas essa ilegalidade ou esse abuso de poder, ele tem que vir de uma autoridade pública, ok? Ou de um agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do poder público. Agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do poder público. O que é isso? É alguém que, embora seja de uma pessoa privada, está fazendo as atribuições do poder público. Está fazendo as vezes do poder público. Por exemplo, um reitor de uma faculdade privada. Quando ele está conferindo grau a qualquer aluno, ele está fazendo uma atribuição que é do poder público. Essa atribuição de conferir grau a alguém é uma atribuição do poder público. Ok? Então, nesse caso... essa pessoa jurídica, esse agente de pessoa jurídica, privado, ele se equipara a agente público, a autoridade pública para fins de utilização do mandado de segurança. Ok? Bom, e o mandado de segurança, ele pode ser individual ou pode ser coletivo. Individual, quando ele está amparando o direito líquido e certo de uma só pessoa. Coletivo é quando ele ampara o direito líquido e certo de uma coletividade. Por isso ele chama de mandado de segurança coletivo. Então vamos imaginar a seguinte situação. Os advogados, eles têm a prerrogativa de, em qualquer grau de jurisdição ou em qualquer grau administrativo, ter acesso aos autos do processo que corre contra o seu cliente. Imagine que um determinado juiz baixa uma portaria falando que lá naquele fórum os advogados só poderão ver o processo até certa fase. Se o juiz baixou essa portaria, ele está ferindo o direito líquido e certo de todos os advogados, não é de um só, todos os advogados que militam por ali, e todos que vieram a militar por ali. Então, nesse caso, o direito líquido e certo é um direito líquido e certo coletivo. E aí, o mandado de segurança poderá ser impetrado por alguns legitimados em nome dessa coletividade.
Só que aqui você vai prestar atenção, que se na sua prova cobrar mandado de segurança, vai te cobrar exatamente o que eu vou te falar aqui agora. Quem são os legitimados para impetrar o mandado de segurança coletivo? São 4. Quais são os 4? Partido político, só que aqui, gente, aqui mora o perigo. Não são todos os partidos políticos, são apenas os partidos políticos com representação no Congresso Nacional. O que quer dizer que o partido político tem representação no Congresso Nacional? É dizer que ele tem pelo menos um deputado federal ou um senador, porque o Congresso Nacional ele é formado pela junção da Câmara dos Deputados Federais e do Senado da República. Não é isso? Então, só o partido político com representação no Congresso Nacional é que tem legitimidade para impetrar o mandado de segurança coletiva. Tá? Além disso, uma organização sindical, uma entidade de classe, organização sindical, sindicatos, né? Entidade de classe, a OAB, o COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem, né? O CREA, que é de Engenharia, Arquitetura, enfim, né? Uma entidade de classe. Ou uma associação, e aqui mora outro perigo. Qualquer associação pode impetrar mandado de segurança coletiva em favor de seus associados? Não. Só as associações legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Então, não são todas. São só as associações legalmente constituídas na forma da lei e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Alguns autores dizem que esse requisito de em funcionamento há pelo menos 1 ano serve para todos aqui de cima, partido político, para entidade de classe, para... Não é isso não. Tá? A maior parte da doutrina, a gente entende que esse requisito de estar em funcionamento há pelo menos 1 ano serve apenas, é exigível apenas das associações. Ok? Você montou uma associação aí agora no seu bairro. A Associação de Defesa dos Moradores do Bairro tal. Você pode impetrar um mandado de segurança coletiva em favor aí, para salvaguardar um direito líquido e certo dos habitantes, dos moradores aí do seu bairro? Você acabou de montar, pode? Não. Mas você montou e fez legalmente, constituiu legalmente essa associação. Você pode? Ainda assim não, porque você acabou de montar. Você tem que ter, além do requisito de estar legalmente constituída, você precisa ter o requisito de estar em funcionamento há pelo menos 1 ano. Ok? Certinho? Ficou claro? E todas essas aqui podem fazer o habeas corpus, perdão, mandado de segurança em defesa dos interesses de seus membros ou associados, né? E com objeto, né, o direito líquido e certo protegido tem que guardar uma correlação com o objeto dessa associação, com o objeto desse partido político, com o objeto dessa organização sindical ou dessa entidade de classe. Ok? Pois bem. Então, o habeas corpus, não é habeas corpus, mandado de segurança, né? Ele serve para proteger direito líquido e certo, não aparato para habeas corpus ou habeas data. Quem pode usar? Qualquer pessoa, e aqui pode ser pessoa jurídica, pessoa física, né? Ou até um órgão público, seja ele independente ou autônomo. Pode ser também preventivo e pode ser repressivo, ou seja, eu posso usar um mandado de segurança preventivamente e posso usar também para reaver um direito que já está violado, né? Quem pode sofrer a ação? Quem vai ser a autoridade coatora? A autoridade coatora é aquela que está violando o direito, né? Ou ameaçando o direito. É uma autoridade pública ou um agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público que use de ilegalidade ou abuso de poder, né? Quem seriam esses agentes, né, de pessoas jurídicas que a lei 12.016, que rege o mandado de segurança, equipara a autoridade? Os representantes ou órgãos de partidos políticos, os administradores de entidades autárquicas, os dirigentes de pessoas jurídicas, as pessoas naturais, no exercício de atribuição do poder público, somente no que diz respeito a essas atribuições. Por exemplo, o reitor da faculdade, só no que diz respeito à atribuição do poder público, que é a conferência do grau, é que ele vai se responsabilizar no mandado de segurança. Ok? Nós temos o mandado de segurança individual e temos o mandado de segurança coletivo, né? Lembrando que o mandado de segurança coletivo, ele pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, e apenas o que tiver representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação, desde que esteja legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Ok? Aqui
nós temos alguns casos que eu posso fazer uso do mandado de segurança. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seus interesses particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvado aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Também posso usar o mandado de segurança quando eu quiser fazer jus a um direito de petição ou quando eu quiser fazer jus a uma obtenção de certidão em repartições públicas, né? Bom, nós temos outros casos que eu posso usar o mandado de segurança, mas isso nós vamos ver no nosso próximo encontro. Eu vou ficando por aqui e no próximo encontro a gente retoma essa questão do mandado de segurança, ok? Muito obrigado e até mais.